Olá, graça e paz, bom dia a todos vocês que acompanham sempre a nossa programação. Eu sou o pastor Adriano e este é o Devocional Diário, programa que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo. Nós vamos seguindo aqui com a nosso devocional, nossa série sobre a vida de José. Já estamos caminhando aí para a parte final, né? E hoje nós vamos nos ater um pouquinho no capítulo 49, aprender e meditar naquela passagem onde Jacó abençoa os seus filhos, a bênção de Jacó sobre seus filhos. É claro que a ideia do devocional não é ser uma fonte de estudo bíblico aprofundado, né, de exegese detalhada, mas é justamente tirarmos lições práticas de determinados textos bíblicos, né? E seria humanamente impossível para nós fazermos um estudo aprofundado aqui de cada palavra falada por Jacó a todos os seus filhos, né? Então hoje nós vamos nos ater a dois, né, principais filhos ali, tirar lições destas palavras no momento final da vida de Jacó, a dois de seus 12 filhos, né, que eu acredito que vai nos trazer algumas lições importantes para fins de conhecimento, né? Recomendamos que você leia o capítulo 49 de Gênesis, e assim você terá noção de todo o contexto do que está acontecendo nesse momento em que nós vamos estudar, porque ao final, que é o final da vida de Jacó, ele abençoando seus filhos com palavras proféticas. E esse é um momento que eu diria que sim, que é muito mais do que uma despedida. É um vislumbre do futuro de Israel. Deus agora toma a vida de um pai e usa, né, esse pai que teve muitas experiências, dores, restaurações. Ele usa esse pai para declarar o destino das 12 tribos de Israel. Cada bênção, cada advertência tem um peso espiritual e tem revelações profundas sobre o caráter, promessa e propósito, né? Estamos sempre falando sobre propósito, né? Deus, ele conhece o nosso futuro melhor do que nós conhecemos o nosso passado. Olha só que coisa, né? Gênesis 49, versículo 1, Jacó disse assim: ajuntem-se, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias futuros. Amados, a bênção de um pai, ela é poderosa quando alinhada com a vontade de Deus. Esse processo geracional de bênçãos, né, de uma geração para outra, essa transição geracional, quando ela está alinhada à perfeita vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Jacó não está falando agora apenas como um pai, mas como um profeta. Provérbios 18, versículo 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Seja bênção, seja maldição, o que você está proferindo, né, em prol da sua descendência. Jacó agora abre sua boca para profetizar. E ele profetiza bênçãos, ele profetiza a história dos seus filhos, que se tornarão 12 tribos de Israel. Suas palavras têm poder. É claro que, como nós já temos aprendido, né, maldições que quem sabe, né, porventura possam existir, elas são quebradas a partir do momento que você toma a sua decisão pessoal
de servir a Cristo, de viver para Ele. Porém, a influência geracional, a influência ancestral aí nas suas decisões não, nos seus comportamentos, né, que muitas delas precisam ser destruídas, né, porque muitos de nossos ancestrais que viveram também tiveram suas falhas, seus erros, e portanto nós precisamos tomar a nossa cruz, né, tomar a nossa decisão por Cristo, e aquilo que não foi bom nos tempos passados, nas nossas gerações que nos antecederam, precisam ser abandonados. Pecados do passado precisam ser abandonados, esse ciclo vicioso, né? Agora, a partir de você, deve-se contar uma nova geração. Seja você o agente de transformação geracional para as futuras gerações, né? E Jacó foi esse homem, não de tanto de transformação, porque ele vem seguindo, né, uma linha profética, uma linha de bênçãos. Ele teve o privilégio, né, de ser filho de Isaac, de ser neto de Abraão. Então, ele apenas está dando continuidade a um legado, mas agora é o momento de passar o bastão. É o momento de chamar os seus 12 filhos e dizer, olha, eu estou indo embora. Mas agora vai ficar vocês como 12 patriarcas, e cada um de vocês há uma promessa, há uma exortação, há algo profético para cada um de vocês. Então, Deus usa, irmãos, pessoas comuns para declarar verdades eternas. Jacó, então, teve uma vida que a gente viu, a gente estudou, né? Foi marcada por falhas, mas no fim Deus usa ele poderosamente como instrumento de bênçãos eternas para a próxima geração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo nos diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, né? A sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? Nesse aspecto, a sabedoria de Deus não se mede pela sabedoria do mundo, né? Nós devemos sim buscar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. E aqui Jacó demonstra a vivência a experiência nessa sabedoria de Deus quando ele começa a abrir a sua boca e profetizar sobre seus filhos. Ele começa com Rúben, nos versículos 3 e 4 do capítulo 49 de Gênesis. Ele diz assim: Rúben, você é meu filho mais velho, mas você não terá a preeminência, pois você subiu ao leito de seu pai e o profanou. Lembra lá atrás, quando ele mancha o leito de seu pai ao tomar, não é? A sua mulher, não é? Sua mulher para se profanar o leito dele com ela, né? Você vai se lembrar bem dessa história. E isso, quando ele deita lá com Bila, né? Bila, concubina de seu pai. E isso foi uma vergonha que ele trouxe, né, para a família, que num primeiro momento parece que Jacó não fez tanto caso, né? Mas agora é a hora em que as cartas estão sobre a mesa, como se diz o velho ditado, né? E pecados não tratados vão limitar a nossa vida, vão trazer consequências, né? Rúben vai perder a sua posição de primogênito por causa dessa desonra. Irmãos, Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas lá no capítulo 6, ele diz assim: não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Por muitas vezes, muitas pessoas estão, por conta de alguns minutos de alegria, de satisfação, de prazer, colocam a perder toda uma vida. Um privilégio que muitas vezes teriam,
benefícios que teriam até com Deus, né, são jogados no lixo por conta de poucos minutos de prazer. Deus é justo, e ele não vai deixar o culpado passar por inocente, né? Ele não vai deixar a impiedade, o erro passar despercebido. Agora, há uma premissa importante também que precisa ser aprendida, né? Deus também é misericordioso. As consequências virão, mas ainda assim há espaço para a redenção dentro da história macro, né, dessa visão, macrovisão aí do reino de Deus. Ainda há espaço para a redenção, desde que, como nós já temos visto nesse livro de Gênesis, desde que haja arrependimento, né? O arrependimento é uma chave muito importante para você avançar no reino de Deus e também poder viver uma vida de intimidade com Deus. E a gente vai percebendo, né, em todo esse desenrolar da história de Gênesis, principalmente aí dos patriarcas, né, que as promessas de Deus elas vão prevalecendo apesar das falhas humanas. Não importa, mesmo havendo as falhas, a promessa prevalece. Hoje em dia nós temos visto, irmãos, uma vergonha, né, para o reino de Deus, onde muitos líderes têm caído. Líderes influentes, líderes que realmente causaram impacto em suas gerações, outros nem tanto, mas nós temos visto pastores se envolvendo em escândalos, em abusos, em escândalos financeiros, em escândalos políticos na igreja. E a gente fica pensando, meu Deus, aonde vamos chegar? Causa uma certa indignação em muitos, mas deixa eu te falar, a obra é maior que o obreiro, a mensagem é maior que o mensageiro, o evangelho é maior que o evangelista. O homem não pode atrapalhar o plano de Deus. Se ele cai, Deus o tira de cena, ele passa pelo processo, né? Ele vai ter que passar pelo processo de Deus para arrependimento, mas o fato é que muitos até se negam a passar pelo processo de arrependimento e acabam manchando mais ainda, né, o evangelho. Todavia, o evangelho avança apesar dessas intempéries, apesar desses problemas no meio do caminho, o evangelho continua avançando, porque o evangelho não sou eu, não é você, né? O evangelho é Cristo, é sobre Cristo, e ele vai avançar independente de você, né? Independente de você querer ou não, o evangelho vai avançar. As promessas de Deus, elas vão prevalecer apesar das falhas humanas. E aí ele vai para Judá e ele diz assim, olha, o cetro não se afastará de Judá até que venha aquele a quem ele pertence. Olha que profecia tremenda, né? Já anunciando o Messias, a linhagem messiânica é agora selada por uma promessa eterna. Judá, apesar de suas falhas, Judá, você vai ser escolhido para ser o ancestral do Messias. Olha que coisa, que privilégio, né? A gente vai ver que Jesus nasce na tribo de Judá. Então, Deus usa quem Ele quiser para cumprir seus planos. A graça de Deus vai escolher aquele que é improvável para trazer à tona o Redentor. Amados, quando nós estudamos esse livro de Gênesis, a história dos patriarcas, nós aprendemos muitas coisas. Esse momento específico, quando nós vemos Jacó abençoando seus filhos, nós tiramos algumas lições. Primeiro, que Deus revela propósitos através de palavras proféticas e espirituais. Segundo, que nosso caráter vai influenciar diretamente o nosso destino. Como está o seu caráter? Isso influenciará a sua vida e o seu destino.
E, por fim, a fidelidade de Deus, ela vai superar nossas falhas e cumpre as suas promessas. Então, irmãos, com base nisso que aprendemos, devemos viver com integridade e arrependimento diante de Deus, isso constantemente. Libere palavras de bênção. Pense no que você está falando. Será que vale a pena falar? Então, se não vale a pena falar, fique calado. Mas quando for falar, libere palavras de bênção e propósito sobre sua família. Confie em Deus, que mesmo com suas falhas, os erros passados, uma vez que houve arrependimento, Deus ainda pode usar a sua vida para cumprir algo eterno. Se houve arrependimento, você pode ser um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso, reflita nisso e viva isso diariamente. Querido Deus, eu te louvo por essa oportunidade. É tão maravilhoso podermos aprender lições valorosas na tua palavra. E eu peço que o Senhor nos ensine a cada dia a viver uma vida sempre de arrependimento, de quebrantamento, de intimidade com o Senhor, que possamos ser instrumentos em tuas mãos para levar o Evangelho às pessoas. E que possamos também ser instrumentos de transformação geracional. Que as bênçãos de Deus avancem, não somente terminando em nós, mas avancem para gerações futuras, Pai. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te fortaleça e te dê a paz, né? E amanhã nós temos mais, se o Senhor permitir. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, teremos ainda mais um programa. Às 8 horas da manhã, você é nosso convidado. Não esquece de colocar aí o seu nome, a cidade de onde você está participando conosco. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva, compartilha, né? Ajuda aí nesse processo da evangelização. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim permitir.